O texto diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados de circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício, bem ajustado e consolidado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre a forma ideal de uma igreja saudável. Quando nós pensamos nisso, a gente precisa responder a seguinte pergunta: o que é a igreja? Seria a igreja a reunião dos irmãos? Seria a igreja os eventos? Seria a igreja apenas a instituição? A gente precisa ter muito claro na nossa mente e no nosso coração o que é realmente a igreja. E eu queria que você visse um vídeo antes de a gente continuar. O que é a igreja? A igreja é um prédio? A igreja é um pastor? Ou a liderança? A igreja é a música? Os costumes? Ou os ministérios? Todas essas coisas são boas, mas elas não são a igreja. Sem elas, a igreja continua existindo. Por quê? Porque você ainda está aqui. A igreja é você. A igreja é você com um propósito de amar a Deus e aos outros. A igreja é você em uma missão: ligar o que não está ligado a Cristo e juntos crescer em devoção a Ele. A igreja é você com um plano simples: conectar-se a Deus ao liderar um pequeno grupo na comunidade, usar seus dons e paixões para passar sua fé àqueles que não conhecem a Deus. Quando você e eu vivemos desta forma, todas as coisas que fazemos na igreja tornam-se coisas que fazemos como igreja. Deus deseja isso. O mundo precisa disso. E somos chamados para isso. O que é a igreja? A igreja é você. Irmãos, o apóstolo Paulo escreveu essa carta enquanto estava preso em Roma, e o seu propósito era mostrar ao povo de Deus quem eles se tornaram depois que Jesus os alcançou. E, resumindo, ele está mostrando aqui quem é a igreja.
A carta de Paulo aos Efésios mostra o que é a igreja, para que serve essa igreja, qual que é a natureza dessa igreja. Ele mostra que quem é a igreja diante do Senhor, quem é a igreja diante da comunidade, da sociedade, quem é a igreja diante do mundo e diante das forças espirituais. E no início aqui do capítulo 2, ele mostra que um ser humano natural, ele não é igreja. Ele mostra que um ser humano naturalmente é nascido em pecado, ele é morto nos seus delitos e pecados, ele é escravo do mundo, ele é escravo da carne, ele é escravo do diabo, ele é filho da ira. Tudo isso ele mostra aí no início do capítulo. Mas ele também mostra que quando o Senhor Jesus nos alcança, ele muda todo esse quadro. E essas pessoas eram mortas, mas receberam vida em Cristo. Essas pessoas eram filhos da ira, mas agora eles são salvos pela graça. E essas pessoas agora se assentam nos lugares celestiais. Então ele mostra a transformação que Jesus causa na vida das pessoas de uma forma completa. E a partir do verso 11, ele começa a mostrar como é que a nossa relação com o Senhor Jesus, que nos transformou, também faz de nós participantes de uma igreja, de um povo que ele chamou. E aí ele começa a mostrar aqui o que é essa igreja. Nós vamos acompanhando o texto, aí dos versos 11 a 13, acompanhe comigo. Ele diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E a primeira coisa que nós percebemos aqui, pensando na forma da igreja, é que a igreja é o povo que está unido a Jesus. A igreja é o povo que foi transformado por Jesus, é o povo que foi reconciliado com Ele, é o povo que era inimigo, mas agora se tornou amigo, é o povo que estava longe, mas agora está perto, porque Jesus se entregou numa cruz, e aqueles que pela fé se entregaram a Ele, tiveram seus pecados perdoados. Ele aqui faz uma referência aos gentios, porque no Antigo Testamento, o judeu era o povo de Deus, mas quando o Senhor Jesus vem ao mundo, a salvação, ela é para todo povo, língua e nação. E aí a vinda do Senhor Jesus mostra que não há mais judeu e gentio. A vinda do Senhor Jesus mostra que agora todos os povos poderão conhecê-lo, poderão adorá-lo, poderão pela fé crer nele e poderão ter acesso à salvação. E quando a gente pensa nessa realidade da vinda de Jesus, parece aqui coisas muito óbvias a gente dizer que a igreja é feita de pessoas que foram unidas a Cristo. Mas, irmãos, o fato é que não é raro de se ver pessoas que estão unidas a uma instituição, pessoas que estão unidas à Igreja Presbiteriana do Brasil, pessoas que estão unidas a uma denominação local, pessoas que estão unidas a uma religião, pessoas que estão unidas a relacionamentos, porque muitas pessoas vêm à igreja por causa dos relacionamentos, pessoas que estão unidas a uma condição emocional, porque se você observar, todo esse movimento que a gente faz aqui, ele mexe com as nossas emoções. A gente chega aqui, tem pessoas sorrindo, pessoas que nos acolhem, pessoas que nos abraçam, pessoas que têm uma palavra amiga, tem uma música que toca o nosso coração, mas enfim, o fato é que muitas pessoas estão unidas a uma condição emocional, e por isso eles se sentem bem no ambiente da igreja, unidas a relacionamentos, unidas a uma religião ou uma denominação, mas muitas vezes a realidade é que as pessoas ainda não foram unidas a Jesus. E é muito sério a gente parar para pensar no fato de que muitas pessoas podem estar enchendo as igrejas
estarem unidas a muitas coisas, mas não estarem unidas ao dom da igreja. E não é sem razão, irmãos, que o nosso Senhor, ele diz lá no livro de Mateus, ele fala assim, muitos naquele dia, Mateus capítulo 7, ele fala assim, versos 21 e 22, hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura, nós não temos profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome nós não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, eu nunca vos conheci. O Senhor Jesus nos alerta para o fato de que muitas pessoas estiveram o tempo todo, durante essa vida, no ambiente da igreja. Muitas pessoas estiveram o tempo todo na obra da igreja. Muitas pessoas estiveram o tempo todo no meio do povo de Deus, mas o Senhor Jesus alerta para o fato de que no dia do juízo nós poderemos ter muitas surpresas desagradáveis, porque pessoas que estavam unidas a uma instituição, pessoas que estavam unidas a relacionamentos, pessoas que estavam unidas a uma condição emocional, não estavam unidas a Ele, não o conheciam, não nasceram de novo, não se arrependeram dos seus pecados, não mudaram de vida, não viviam dedicados a Ele, apenas estavam unidos a uma religião. Por isso, é importante a gente compreender, a igreja é o povo que está unido a Cristo. Ele chega a dizer, vós estáveis longe, mas agora vocês estão perto, aproximados pelo sangue de Cristo. Vocês eram separados, vocês eram inimigos, vocês não tinham paz, mas agora nós temos paz. E quando ele fala da paz, é porque todo ser humano longe do Senhor Jesus, ele está em guerra contra Deus, mas através de Jesus nós estamos em paz com Deus. Irmãos, constantemente, todos os dias, nós precisamos questionar a convicção da nossa salvação, e você precisa responder a si mesmo e ao Senhor, será que você nasceu de novo? Porque a igreja é feita pelo povo que está unido ao Senhor Jesus. Essa que é a realidade. Continua analisando o texto comigo, verso 14 e verso 15, ele diz assim, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Irmãos, o apóstolo Paulo mostra, falando ainda, judeus e gentios, que agora esses povos foram unificados. Havia uma parede, né, de inimizade que foi derrubada pelo sangue do nosso Senhor. Ele fala aqui da diferença dos circuncisos e dos incircuncisos, porque a circuncisão era o sinal de que o judeu, era o sinal de que uma pessoa pertencia ao Senhor, e agora Paulo fala que não há mais diferença entre os da circuncisão e os da incircuncisão, e a verdade, irmãos, é que durante muito tempo, para que Deus cumprisse seus propósitos da salvação, o povo judeu era um povo seleto, era um povo separado do resto do mundo, separado na sua religião, separado na sua lei, separado no seu estilo de vida, mas, até na sua alimentação. Mas o Senhor Jesus vem ao mundo, e o Senhor Jesus agora diz que não há separação entre gentios e judeus, e aquela lei, aqueles mandamentos que separavam os povos, eles se cumprem na vinda do nosso Senhor. E aí ele fala, agora vocês são um. Ele fala, vocês são um único povo. E esse é o segundo lugar, quando a gente pensa na forma da igreja. A igreja é um só povo. A igreja é um só povo. E quando ele fala de um povo, ele está se referindo a uma nação organizada, ele está se referindo a uma espécie de tribo, ele está se referindo a uma espécie de etnia, e ele fala, a igreja do Senhor, ela é um só povo. E quando a gente pensa na figura de uma igreja que é um só povo, irmãos, a gente começa a compreender que, às vezes, a gente trata de forma errada
o que é realmente a igreja. Quando ele fala que nós somos um só povo, você já observou que muitas vezes, quando você faz uma crítica àquilo que acontece no nosso meio, às vezes você fala assim, essa igreja não tem comunhão. Ou você fala assim, essa igreja tem muita gente difícil. Ou você fala assim, essa igreja precisa melhorar nessa área. Essa igreja está com esse problema. Aí você fala, terceirizando a responsabilidade. Como se você estivesse de fora, olhando para a igreja. E ele fala que nós somos um só povo. Quando você fala da igreja, você está falando de si mesmo. Quando você fala da igreja, você está falando da sua própria responsabilidade. Quando você critica a igreja, você está criticando a si mesmo, primeiro. Porque nós somos um só povo. Você está falando de si mesmo, você está falando da sua realidade. E aí, quando a gente pensa na realidade de que nós somos um só povo, quando você pensar nos problemas da igreja, antes de você terceirizar a responsabilidade, talvez você precisava começar a olhar e pensar o seguinte, como eu podia melhorar essa situação? O que eu posso fazer para essa igreja ser mais relevante? O que eu posso fazer para essa igreja ser mais abençoadora? O que eu posso fazer para que essa igreja avance mais? O que eu posso fazer? O que está ao meu alcance? Nós somos um só povo. Nós estamos, você não está falando de uma terceira realidade, você está falando de si mesmo. Nós somos o povo, nós somos a igreja. O apóstolo Pedro, 1 Pedro 2,9, ele salienta isso quando ele fala, vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele aponta para a realidade de um povo de propriedade exclusiva, e ele ainda chama a nossa atenção pelo fato de que esse povo não é o povo das quatro paredes, não é o povo que é a igreja somente no templo. Ele fala que nós somos um povo que proclama as virtudes no meio desse mundo, ou seja, esse povo está andando pelas praças, esse povo está nas salas de aula, esse povo está nas ruas dessa cidade, esse povo está na vizinhança, está no comércio, está no mercado de trabalho, está nas escolas, e esse povo, por onde ele anda, ele está proclamando as virtudes, ele está sendo abençoador, ele está sendo sal e luz, ele está levando a palavra do Senhor, ele está testemunhando, ele está fazendo a diferença. Não é o povo, porque às vezes o fato de a gente compreender que o Senhor nos colocou em unidade, em comunhão, às vezes faz com que as pessoas se fechem para uma realidade interna. Irmãos, aqui é claro, quando ele fala de um povo, esse povo ele é para fora e ele é para dentro ao mesmo tempo. Ele é para dentro porque esse povo cuida uns dos outros, abençoa uns aos outros, esse povo ele edifica uns aos outros, mas ele é para fora porque ele prega, ele proclama, ele chama aquele que está nas trevas para a luz, ele abençoa quem está lá fora. Mas o fato é que nós somos um só povo, um só povo. Essa é uma das formas da igreja. Irmãos, quando você olhar para tudo que está acontecendo, você fala, isso é problema meu. Quando alguém falar mal dessa igreja, não fala mal dessa igreja, você está falando mal de nós. Isso aqui somos nós. Isso aqui é problema nosso. Nós somos a solução, porque nós somos a parte, nós somos parte desse povo, nós somos participantes disso. A igreja é um só povo. Continua analisando o texto comigo. Acompanhe aí, verso 16. Ele diz assim, e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Irmãos, a palavra do Senhor já anunciou, nós somos o povo que é unido a Cristo, nós somos um só povo, e agora ele mostra que a igreja é um só corpo. Essa é a terceira realidade do texto. Quando pensamos na forma da igreja, a igreja é um só corpo. E, observando a realidade do corpo, o nosso corpo, ele é uma unidade e, ao mesmo tempo, uma diversidade de membros e de órgãos.
O nosso corpo, ele é feito de órgãos que aparecem, aqueles que não aparecem, aqueles que claramente nós percebemos a função, aqueles que se a gente não estudar um pouquinho, a gente não vai entender para que serve, aqueles que de alguma forma parecem ser mais honrosos e aqueles que de alguma forma parecem que não têm valor algum, enfim. E o Senhor Jesus, ele mostra que a igreja é o corpo. A igreja é feita de ricos, pobres, negros, brancos, pessoas de esquerda, de direita, pessoas de diferentes classes e posições no mercado, divergentes nas posições com relação a muitos aspectos dessa vida, patrões, empregados, pessoas com diversas habilidades e dons. Mas apesar dessa diversidade toda, a igreja é um só corpo. O apóstolo Paulo explicou isso direitinho, 1 Coríntios capítulo 12, do verso 2 ao 27, ele diz bem assim, preste atenção nesse texto, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispõe os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? É certo que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são os necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Irmãos, quando nós pensamos que nós somos um só corpo, essa realidade faz de você um responsável pela saúde dessa igreja. Isso passa pela sua própria vida. O seu estado afeta todo o corpo. Quando nós falamos que nós somos um corpo, nós dizemos que você é responsável pela vida do seu irmão, porque o corpo trabalha em unidade, apesar da diversidade. Quando nós falamos que participamos de um corpo, nós estamos dizendo que você deve satisfações ao corpo. Preste atenção nisso. Nós estamos ligados ao corpo e nós devemos satisfação ao corpo. Irmãos, teve uma certa ocasião em que eu fui conversar com uma pessoa numa situação muitíssimo complicada. E quando eu fui conversar com ela, ela falou: pastor, você sabe que eu te amo, sabe que eu te respeito, mas é o seguinte, eu queria que você não se intrometesse nesse assunto. Eu falei com ele: bem, se você quer que eu não me intrometa no assunto, faz o seguinte, assina aqui uma carta de exoneração e pede para sair da igreja, porque a sua vida espiritual não é problema só seu. A sua vida espiritual é problema dessa igreja inteira. Sua vida espiritual é problema meu, que o Senhor me chamou para te pastorear. Portanto, se você está me dizendo que isso aqui não é problema nosso, faz o seguinte, faz uma carta aqui: eu estou fora da igreja, eu agora sou ímpio, agora eu não sou mais irmão. Aí, nós não vamos ter mais nada com você. Fora disso, nós devemos satisfação à igreja.
você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes alguém vai te dar um alerta, alguém vai te ajudar, alguém vai te mostrar o caminho. Talvez você possa pensar assim: mas ninguém tem nada com a minha vida. Tem sim, porque você está ligado ao corpo. Você não está aí isolado, sozinho e jogado por esse mundo. Portanto, se você quer ser uma pessoa individual, quer viver isolada, separada do mundo, se você não quer se responsabilizar pelo outro, se você não quer dar satisfação de sua vida para ninguém, a igreja não é o seu ambiente. Você precisa rever a sua fé. E você precisa se questionar se você de fato é um discípulo de Jesus. Realmente. Essa é que é a realidade. Nós somos um só corpo. Vamos continuar analisando o texto. Verso 18 e verso 19. Ele diz assim: porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas sois concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Irmãos, ele já disse, a igreja é um povo, a igreja é um corpo, a igreja está unida a Jesus, e agora ele fala que a igreja é uma família. E ele diz que nós estamos unidos ao mesmo Pai. Ele fala, ambos temos acesso ao Pai. Não há mais diferença entre judeus e gentios, nós temos o mesmo Pai. E ele diz que, assim como nós temos o mesmo Pai, somos irmãos, somos concidadãos, somos da família do Senhor. E é importante a gente observar que quando a gente trata dessa questão de que nós temos o mesmo Pai, sempre circula por aí aquele boato de que todos são filhos de Deus. E nós sabemos que isso não é verdade, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus é que nos deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Portanto, se não nasceu de novo, se não creu em Jesus, se não arrependeu-se dos seus pecados, se não teve a vida transformada, a pessoa não tem o direito a ser chamado de filho de Deus. E quando a gente pensa nisso, hoje de manhã nós falamos um pouco sobre isso, que a igreja é uma família, nós somos da mesma família. Poderá ser que você olhe para tudo o que acontece, para os desencontros da igreja, para os defeitos, para os problemas de relacionamento, para as frustrações, para as decepções, e ainda pense assim, mas é uma verdadeira hipocrisia a gente falar que a igreja é uma família. Mas irmãos, vamos analisar a realidade dos fatos. Olhe para a sua própria família. Lá não está cheio de problema? Lá não é cheio de desencontro? Lá não está cheio de dificuldade? Pois é. E por que a família daqui tem que ser perfeita? Você anda exigindo perfeição lá na sua casa? Você anda exigindo perfeição lá naquilo que está acontecendo dentro do seu lar? Você anda vivendo uma realidade perfeita por lá? E vocês são uma família com aquele tanto de problema que você sabe que tem lá dentro. Agora você olha para a igreja que o Senhor diz que é uma família, e esse ajuntamento de pecador que o Senhor está tratando, mas você quer que aqui o povo seja perfeito, que aqui ninguém decepcione ninguém, que aqui ninguém frustre as suas expectativas. Aqui é uma família, do mesmo jeito. Irmãos, às vezes você olha para a igreja e fala, falar que a igreja é uma família é uma hipocrisia. Hipócrita é você, porque quando você fala que a igreja não é uma família, aquilo que está lá dentro da sua casa é o quê? Porque lá tem problema também. Irmãos, às vezes, você vê um casal aí, num momento maravilhoso, romântico, tira uma foto, posta no Instagram, posta no Facebook, declarações de amor, assim, você fala, gente, que casal maravilhoso. No outro dia, dá um desacerto lá, e aí, aquele mesmo casal que estava se declarando, agora a mulher está assim, onde eu estava com a cabeça quando eu casei com essa peste desse homem? É o que acontece lá na sua família. A gente vê as pessoas homenagear os filhos nas redes sociais. Meu filho é minha vida, é a minha razão de viver. Aí o menino dá uns desacertos lá, e aí o menino faz algumas traquinagens, de repente você está lá querendo esganar o menino. A minha mãe olhava para nós, irmãos, e falava assim, mas vocês são uma raça ruim. Aí eu ainda ficava assim, mas eu vim dela.
E ela fala que eu sou de uma raça ruim, entendeu? E assim, então, e lá na sua casa não acontece essas coisas? No mesmo jeito que você ama, você abraça seus filhos, no outro dia você está querendo pegar o menino pelo pescoço. Problemas de família. Talvez, eu vejo aí, ó, a juventude, no dia das mães, no dia dos pais, faz aquela homenagem na rede social, e posta, e põe foto com a mãe nos perfis e tal. No primeiro momento que o cidadãozinho é contrariado, a mãe não presta, o pai não presta, eu vou fugir dessa casa. Problemas da família. E aí, irmãos, aqui na igreja não é diferente. A gente seria hipócrita de a gente dizer que a igreja deveria ser perfeita. Aqui é cheio de problema também. Aqui é um ajuntamento de pecadores no tratamento do Senhor. O Senhor está trabalhando com todos nós, com esse tanto de problema, com esse tanto de decepção, com esse tanto de frustrações. Isso aqui ainda é a família do Senhor. A igreja é uma família. É o que ele mostra para a gente aqui, claramente. Continua analisando o texto comigo. Verso 20 ao verso 22. Ele diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário, dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Quinto lugar, a igreja é uma casa para Deus. Irmãos, depois que ele fala que a igreja é um povo, a igreja é um corpo, a igreja é uma família, a igreja está unida a Jesus, ele fala que a igreja é uma casa para Deus. Aqui ele usa a figura do templo do Antigo Testamento. Aqui ele usa a figura do templo para mostrar o que o Senhor Jesus fez nas nossas vidas. Porque no Antigo Testamento, o templo em Jerusalém era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Por isso que as pessoas oravam viradas para Jerusalém, por isso as pessoas viajavam dias para adorar o Senhor no templo em Jerusalém. Mas no Novo Testamento, o povo se torna a habitação do Senhor. A igreja se torna a habitação do Senhor. E agora ele mostra que a igreja, ela é a casa onde o Senhor vive. E ele mostra que a igreja é um edifício espiritual, que o fundamento, quando ele fala do fundamento dos apóstolos, o fundamento, a palavra do Senhor, o fundamento é o evangelho, a pedra angular, a pedra principal que integra o edifício é o Senhor Jesus. E como diz o apóstolo Pedro, nós somos as pedras vivas, e nós vamos edificando esse edifício, e o Senhor mora no nosso meio. Nós somos uma casa para o Senhor morar. Irmãos, na verdade, quando a gente pensa na forma da igreja, irmãos, nós somos intensamente privilegiados pelo fato de a gente ser igreja. O Senhor habita em nós. O Senhor, como Ele fez da igreja o seu corpo, e Ele faz uma obra através de nós, porque a Bíblia diz que o Senhor é o cabeça, nós somos as pernas, os braços, os olhos do Senhor, andando por essa terra. O Senhor faz uma obra através de nós. Nós somos a família do Senhor, nós somos providos pelo nosso Pai, nós somos cuidados pelo nosso Pai, nós somos amparados, corrigidos, aconselhados pelo nosso Pai. E nós estamos unidos ao Salvador, são muitos privilégios. Irmãos, quando a gente pensa na forma, irmãos, às vezes, as pessoas estão aí, se preocupando com coisas tão pequenas. Ou, por exemplo, nós temos aqui, ó, um fundo preto aqui, dependendo de uns tradicionais que vê isso aqui, fala que isso aqui não é de Deus, que isso aqui é preto aqui atrás. As pessoas estão preocupando com a cor da cortina, as pessoas estão preocupando se o coral usa preto, usa branco ou usa rosa, as pessoas estão preocupando por aí se é célula, se é grupo pequeno, se é sociedade interna, se é ministério. Irmãos, isso são coisas tão pequenas. A forma da igreja é isso aqui.
Essas outras coisas são pequenas demais. A forma da igreja é isso aqui. Usa bateria, não usa bateria? Irmãos, essa é a forma. Nós somos o corpo, nós somos a família, nós somos alcançados por Jesus. Nós somos a casa que Ele mora. O resto são detalhes que a gente usa para a gente estruturar a igreja. Nós somos reconciliados com o Senhor, unidos ao nosso Salvador. Nós somos o povo do nosso Senhor. Nós somos a família do nosso Senhor. Nós somos o corpo e a casa do nosso Senhor. Essa é a forma da igreja. Você é intensamente privilegiado, porque o Senhor Jesus alcançou sua vida, mudou seu coração e te fez assentar nos lugares celestiais e te fez viver uma realidade espiritual intensa, a qual nos foi apresentada aqui. Coloque a sua vida diante do Senhor. Coloque o seu coração diante dele. Talvez você esteja aí, pensando em coisas tão pequenas. Talvez você está ligado em tantas coisas. Talvez você esteja se preocupando com tantas coisas. Mas você não está vivendo o que é a essência da igreja. Você não está vivendo aquilo que o Senhor te chamou para viver. Você não entrou na realidade espiritual que Ele te chamou para desfrutar. E às vezes está se preocupando com pequenas coisas. Coloque a sua vida diante do Senhor. Ó Deus, quantos privilégios o Senhor nos deu. Senhor, que bênção, que maravilha, que presente. Ó Deus, nós somos o corpo, nós somos a família, nós somos unidos ao Senhor. Nós éramos inimigos, fomos transformados em amigos, fomos transformados pela Tua graça, fomos fortalecidos pelo Senhor, fomos incluídos na família da fé. A gente não está por aí jogado por esse mundo. Nós somos membros do Seu corpo, estamos no meio de um ambiente de cooperação. Ó Deus, nós somos incluídos na família do Senhor. Estamos num ambiente de cuidado, de provisão do Senhor. Nós somos a casa do Senhor, ó Deus. O Senhor veio habitar no meio do seu povo. Senhor, abre os nossos olhos. Senhor, quebranta o nosso coração. Senhor, nos faça olhar para aquilo que a gente precisa olhar, para aquilo que é importante, para aquilo que é a Tua vontade. Nos faça viver na realidade do Senhor. Ó Deus, quantas pequenas coisas atraem os nossos olhares, gastam a nossa energia, e quantas vezes nós desprezamos bênçãos tão grandiosas que o Senhor já derramou sobre nós. Senhor, nos ajude a ser igreja segundo a Tua vontade. Ó Deus, tudo que nós lemos aqui, que maravilha, nos ajude a viver. Faça isso nas nossas vidas. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos adorar o